Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar a Palavra de Deus conosco, a ver quão grande é o nosso Deus e a ver as coisas que estão reservadas para o futuro. No programa de hoje, conversaremos sobre um tema, a grande tribulação. O que aguarda a humanidade, o que aguarda Israel, o que devemos fazer, como devemos fugir, escapar deste tempo. Deixe o seu coração aberto, pois Deus vai falar com você. O programa Os Gideões já começou. Para entendermos as coisas que hão de acontecer descritas nas Escrituras, a grande tribulação. Vamos ver o que a Bíblia diz? Nós temos nas 70 semanas de Daniel, nós temos a 70ª semana, que é chamada um período de tribulação. Esses 7 anos que estarão divididos ao meio e a segunda metade será chamada a grande tribulação. Uma tribulação maior do que todas as que já houve em toda a história da humanidade. Um sofrimento tremendamente maior do que tudo aquilo que já houve desde que o mundo existe. Sim, quando olhamos para os campos de concentração em Auschwitz, ali na Alemanha, quando nós olhamos para o que os judeus já passaram, quando olhamos para a Inquisição, as torturas que eram impostos judeus e protestantes, quando nós olhamos para a história, tanto sofrimento, tantas pessoas colocadas nas fogueiras, o Império Romano, quantos cristãos foram martirizados. Quando olhamos para os nossos dias, olhamos também tantos mártires nos nossos dias. Na África, nos países islâmicos, nos países fechados ao Evangelho, quantos cristãos perseguidos por causa de Jesus. E vai haver um período de muito sofrimento sobre a terra. Nós sabemos que há profecias bíblicas no Antigo e no Novo Testamento a respeito disto. Por exemplo, em Jeremias, capítulo 30, versículo 7, diz: Ah, que grande é aquele dia! Não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Que dia! Será um tempo de angústia para Jacó. É Deus mostrando aquilo que há de acontecer. Por que a tribulação? Por que o sofrimento? Pedro nos escreve em sua primeira e na segunda carta também a respeito do sofrimento dos cristãos. E Pedro diz, olha, se nós sofremos sem dever, sem ter feito nada errado, se nós sofremos simplesmente porque somos de Cristo, somos bem-aventurados, somos felizes. Mas se nós sofremos porque fizemos coisas erradas, porque desobedecemos, porque pecamos, esse sofrimento é consequência, é merecido. Mas devemos sofrer por Cristo, sabendo que há recompensa. Agora, este período que virá, após o arrebatamento da igreja, esse período do tempo do fim, é um tempo muito difícil. E que nós devemos orar desde agora por Israel. Daniel capítulo 12, versículo de 1 a 3 diz: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia. Miguel é um arcanjo, um dos seres da hierarquia celestial que protege Israel, protege o povo de Israel. E diz que ele vai se levantar para defender os filhos de Deus. Haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Sabemos que vai haver a conversão de Israel. Eles verão aquele a quem transpassaram, nos diz o profeta Zacarias. Eles contemplarão aquele que eles rejeitaram.
e chorarão muito, e o prantearão como se pranteia pelo filho unigênito, pelo primogênito. Chorarão por Jesus, por terem rejeitado o Senhor da glória. Daniel continua dizendo que será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. A Bíblia nos fala do livro da vida, um livro onde estão os nomes daqueles que receberam a Yeshua, a Jesus de Nazaré, como seu Senhor e seu Salvador. Esses terão seus nomes inscritos no livro da vida. Toda salvação é através de Jesus. O seu sangue foi derramado na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Paulo diz primeiro do judeu e depois do grego. Para a salvação. Nós sabemos que o Senhor, nesse livro, Ele tem os nomes daqueles que o receberam escritos. E Daniel continua dizendo: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. A palavra de Deus nos fala que através do pecado de Adão, todos morreram, veio a morte sobre todos, ninguém escapa. Nós sabemos que 2 homens foram transladados vivos, Enoque e Elias. Por causa desta palavra, há muitos que pensam que as 2 testemunhas que hão de pregar no final dos tempos possam ser eles. Pode ser que seja um deles, ou os 2. Não vamos entrar no mérito desta questão, mas nós sabemos que a morte veio a todo ser humano por causa do pecado de Adão. Mas por causa da obediência de Jesus, por causa da vitória de Jesus ali na cruz e da sua ressurreição, todos haverão de ressuscitar. A ressurreição virá para todos, maus e bons. Uns, como diz Daniel, uns vão ressuscitar para a vida eterna, para o gozo, para a alegria, para estar com o Senhor, para contemplar sua glória, para fazer sua vontade, para ser um vencedor, para sentar-se na sua mesa, para desfrutar da alegria de filho de Deus. E outros vão ressuscitar para vergonha e horror eterno. Sofrimento. Sofrimento. Jesus conta uma história, possivelmente não seja uma parábola, porque nas parábolas não se colocam nomes. E Jesus conta a história de um mendigo chamado Lázaro, que morre. E na mesma época, mesma ocasião, morre também um rico. O rico que ele comia das migalhas, das sobras de comida da mesa do rico. Morreram os 2. O pobre, os anjos o levaram. O rico foi sepultado. Quem sabe um grande féretro, quem sabe com muita homenagem, com muitas coroas, com uma roupa bonita ali no seu caixão ou na sua... quem sabe com muitos perfumes, envolto ali com lençóis de linho fino. E o pobre foi levado pelos anjos. O pobre estava lá no seio de Abraão e o rico em tormentos. E cá do Hades, cá do tormento das chamas, ele via o pobre e disse: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo na água e possa me refrescar a língua, pois estou aqui em grande sofrimento. Ele via o que estava em gozo e ele não podia ir para lá. A resposta foi: olha, daqui não passa para ir, de lá não passa para aqui, e nem vai ninguém voltar aos vivos para anunciar nada. Foi selado o destino. Nós precisamos de compreender o que a palavra diz. O Senhor diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. E Ele diz: os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor no firmamento, e os que a muitos conduziram à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel está falando a respeito do que vem depois
da tribulação. Ele diz, olha, vai ter tribulação, vai ser muito difícil, mas aqueles que tiverem os seus nomes inscritos, esses haverão de ser salvos. Eles haverão de ressuscitar para a vida eterna. Eles haverão de ter uma glória que só o Senhor pode dar. Nós temos de meditar a respeito destas coisas. Meditar a respeito daquilo que o Senhor tem preparado para nós e tem nos avisado e tem nos falado. A tribulação é uma realidade. Para vencer a tribulação é necessário a presença do Senhor, a sua paz no coração, para ser aprovado. Apocalipse nos descreve com pormenores, com detalhes, todo o sofrimento do tempo do fim. Tudo que virá sobre o mar, sobre a terra, sobre fogo, sobre secarem-se as fontes, sobre a contaminação das águas, sobre estrelas cadentes, chuvas de meteoros. A palavra de Deus nos fala no Apocalipse. Grande sofrimento sobre a terra. Tão grande que os homens procurarão a morte e não a encontrarão. Portanto, o que a palavra de Deus quer nos trazer é que o pecado do homem trouxe o juízo e trará o juízo ainda maior sobre a terra. Mas o amor de Deus nos traz a salvação. E é preciso buscá-lo, é preciso orar enquanto se pode achar. Você quer encontrar o Senhor hoje? Você quer ter o seu nome no livro da vida, ter a certeza de salvação e reinar com o Senhor? Então, feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, reconheço o meu pecado. Reconheço que eu sou um pecador, tenho vivido longe dos teus caminhos. Perdoa-me, Senhor. Lava-me completamente de toda iniquidade, de todos os maus pensamentos. Livra-me, Senhor, de toda opressão maligna. Livra minha mente de toda calúnia, de toda acusação das trevas. Dá-me um coração limpo, um coração perdoador, um coração puro na Tua presença, um coração guiado pelo Teu Espírito Santo. Eu me entrego a Ti. Abençoe as pessoas que estão nos assistindo e que estejam enfermas ou que estejam oprimidas. Ó Senhor, liberta em nome de Jesus. Traz a cura em nome de Jesus. E opera maravilhas nestas vidas para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Tome posse da sua salvação. Caminhe em santidade, aguarde esse precioso dia com a doce expectativa de ser um vitorioso, salvo, cujo nome está no livro da vida. Que Ele te abençoe, siga orando e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.